Oi, gente, tudo bem? Bom, aqui Júnia Andrade. Hoje eu fiz um vídeo, vocês vão notar que boa parte dos meus artigos eu vou responder em vídeo, tá? Por quê? Para eu ser mais didática. E até porque às vezes vocês me fazem muitas perguntas, então as perguntas ficam na área, aqui nessa área externa dos artigos e tem outras perguntas que vão para o meu e-mail. Porque às vezes são perguntas muito particulares, as pessoas. A gente é adulto, né? A gente não fica muito à vontade para perguntar sempre de forma aberta, e tem coisas que são muito íntimas. Então, o que acontece? Quando as perguntas são muito parecidas, eu vou fazer vídeos para responder, tá? Esse meu vídeo é um pouco curto, sim, bom, espero. Pra vocês terem noção, eu recebi quase 100 relatos. Depois do meu artigo, teve quase 5 mil leitores até o momento que eu estou gravando agora. E as pessoas mandaram relatos muito pessoais. E algumas assim, eu quero fazer esse concurso, quero fazer aquele concurso, o que você acha? Qual é o melhor professor para aprender? Então, isso aqui é em resposta àquele artigo que eu escrevi, o que você precisa saber antes de você fazer concurso público. Acho que esse era o título, não lembro. Então, vou responder algumas coisas. Se vocês vão, quem me perguntou vai se encontrar nessas respostas que eu dei. Se não se encontrar, pode me escrever novamente. Então, quer dizer, eu estava tentando no MOOC, né, no dedinho responder todo mundo, mas estava ficando complicado. Porque eram muitas dúvidas. Tem coisas que tem que conversar com o aluno mesmo, assim, olhando para ele, né? Como não dá para olhar para você diretamente, eu fiz esse vídeo. E toda vez que houver muitas dúvidas, eu vou fazer em forma de vídeo. Se vocês gostarem dos vídeos, eu faço também os artigos em forma de vídeos. Enfim, vamos lá. Primeira coisa, né? Você vai fazer concurso público, tá? Antes de você perguntar se dá para conciliar trabalho com concurso, que concurso você faz e tal. Você tem que saber, você tem que se fazer uma pergunta antes de você fazer concurso. Porque concurso, gente, a administração pública é muito grande. Muito grande. Existem áreas que vocês não conhecem. Muitos de vocês cismam com os mesmos concursos, por isso que eles são mais concorridos que outros, né? Vocês sabem disso. E a gente também tem que saber se a gente gosta do que a gente vai fazer. Porque senão você vai sair de uma situação de sofrimento, vamos supor, você não suporta o seu trabalho, e você quer largar aquilo, não vê a hora, para você concursar, para você ter sossego. Você tem que colocar muita coisa na balança, tá? Quando você faz essas escolhas. Vocês sabem que eu sou muito franca com vocês, né? Em várias coisas que as pessoas me perguntam, isso a despeito do ponto gostar, de outro cursinho que eu trabalho gostar ou não, e tudo. Vocês podem perguntar várias coisas, eu vou responder. Primeira questão. Quando você escolher um concurso, converse com as pessoas. Se não for com a gente que é professor, se você não tiver a resposta nossa ou a gente não souber, pare, quando você estivesse na rua, vá àquele órgão, né? Ou se não, ligue para lá, pega o telefone, ligue, fala com o servidor de lá. Fala, fulano, eu quero fazer concurso. E é para este órgão seu aí. O que você me diz? Você acha que é bom? Acha que vale a pena? Ele vai te falar, mas não pegue a informação com um só não. Depois liga de novo e fala com o outro no dia seguinte, tá? Porque você precisa conhecer. A gente não pode fazer concurso só pensando em dinheiro, estabilidade, só não, porque isso aí, gente, é igual um casamento ruim quando dá errado, tá bom? Tem, né? Às vezes tem pessoas que são muito bacanas, tá casado com aquela pessoa há anos, mas você tá vendo que não tá dando mais. E aí é aquela coisa, né? Ou tem alguma coisa que te segura, ou a pessoa é bacana, ou você é dependente financeiro dessa pessoa, ou você tem filhos com essa pessoa é insegura, você teme por ela, enfim. O concurso é a mesma coisa. Uma vez quando você tiver entrado, você vai ter dificuldade para sair, tá? E detalhe, às vezes você passa num concurso a vida inteira com as mesmas pessoas, você tem que pensar nisso. Então veja se é isso mesmo que você quer. É muito bonito quando eu vejo, por exemplo, uma vez eu chorei, mas eu chorei, se eu puder lembrar, eu choro até hoje. Eu fico muito emocionada com várias coisas, não é só com o aluno que é aprovado em concurso, não. Quando eu chego num órgão público, eu vejo que tem lá um aluno meu que passou, eu fico assim, mas antes de eu ficar emocionada, eu costumo chegar perto dele, eu pergunto, você tá feliz? Como é que você tá? Né? Eu dou um abraço e tudo, é muito legal essa troca. E a pessoa me fala se ela tá feliz ou não. Tanto que várias coisas que eu vou falar para vocês não é porque eu estou no cargo público. Eu já fui de um cargo público, de dois. Mas eu quero falar de coisas que eu ouço. Porque a gente dando aula, aquela história, a nossa missão termina aqui, né? Até o dia da prova. Depois, tchau vocês, não é isso? Não, eu gosto de acompanhar assim, a vida dos meus ex-alunos, acompanho os filhos, os casamentos, assim, sempre vejo lá na fanpage deles, vou lá e pergunto, olha, quem nasceu seu filho, caçula, pá. Enfim, vamos lá.
E eu também fico muito emocionada quando eu vejo que os alunos desistiram também. Olha, se um diretor de curso souber que eu tô falando isso, eu tô ferrada, mas enfim. Mas eu fico feliz quando eles também desistiram. Quando eles, um dia eu fui tomar uma cervejinha, assim, uma reunião com um colega, né? Sobre cursinho num bar, quando chega uma ex-aluna minha. Ela é a dona do bar. Eu fiquei tão emocionada, né? Por acaso, o bar do Bené, em Juiz de Fora. Eu fiquei tão emocionada porque o bar dela cresceu. Depois que ela parou de estudar para concurso, que ela parou, o bar dela cresceu. Cara, ela cuidou daquilo ali. Que negócio tá lindo. O tempo que eu fiquei, nossa, eu chorava tanto porque eu fiquei assim, vi que ela estava realizada. Então é isso que eu desejo para vocês. Primeira coisa, realização. Eu abandonei o serviço público por realização. Sou muito feliz como professora, adoro, gosto dessa competição que é o concurso público, amo, mas não vou transformar isso numa máquina de inverdades ou enfim, né? Não é tudo pelo comércio, é muito pela profissão, tá? Então é isso. Vamos lá. Então, vamos supor que você decidiu, Júlia, eu não tenho tino para negócio, eu não gosto eu não suporto mais trabalho, eu estou muito inseguro, o concurso é o que vai me dar segurança. Pronto. Quando você é mais novo, você ainda pode tentar algumas coisas. Você está mais velho, você já começa a ficar um pouco cansado, é direito seu também, né? Mas você tem que ver o que você vai escolher para você. Porque nem sempre todos os órgãos públicos são bons, tá? Você tem que ver o seu perfil. Se você gosta de atendimento ao público, alguns órgãos são próprios para atendimento ao público. Se você gosta mais de ficar mais trancado, num lugar quietinho, só você e seus colegas, tem órgãos que são só de análise, né? Você gosta de ar livre, então você tem órgão que te manda para a rua toda hora. Então você tem que ver o que você quer. Porque depois que você decidir isso, depois que você eu adoro atender o público. Ótimo, então liga para o INSS, converse com o povo lá, tá? Vai lá, vá um dia no posto, às vezes um dia, vai resolver sua vida inteira. Eu fazia informática na faculdade. Um dia me fez trocar por letras, uma carona que eu peguei. Me fez trocar por letras, né? Então eu tenho lá uma formação praticamente quase em matemática, adoro física, sei física pra caramba, mas eu me realizei aqui na parte do texto. Então a gente tem que começar a ver essas coisas. Um dia na vida vale a pena. Então vai lá, converse com as pessoas, tá? Vai mais de um posto, porque às vezes você vai num posto X ou num órgão X, as pessoas vão falar mal ou vão falar bem demais, então você precisa de uma segunda opinião. Pega o telefone e liga mesmo. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Tá? Faça isso por você mesmo. Porque quando eu abandonei o órgão público para poder dar aula para concurso, foi isso que eu fiz. Tá? Eu, antes de abandonar o serviço público, eu liguei para um preparatório. Aí eu falei, não, é isso que eu quero. Enfim, a gente faz isso na vida, gente. Depois que você fizer isso, você tiver definido o perfil, aí você vai pensar nas escolhas que você vai fazer. Se você vai largar o trabalho para estudar, se você não, você vai continuar trabalhando, se você está cuidando de um parente doente, como me escreveram, vai cuidar do seu parente doente. Quando a gente define aquilo que a gente quer, fica mais fácil. A gente não pode só pela pressão psicológica da realização. Aí estou sem dinheiro, não pode ser só isso. Porque senão você vai ficar doente o resto da vida. Imagina, né? Quantas pessoas, como eu falei para vocês, né? Às vezes eu chego num órgão público, antes de eu me emocionar com o aluno, eu pergunto, tá feliz aqui? Como é que você tá? Tá gostando? E quando fala que tá gostando, eu fico muito emocionada. Quando fala que não tá gostando, mas eu saio de lá assim, arrasada. Sabe por quê? Eu não ajudei, eu piorei a pessoa. É muito ruim. Então eu não quero que isso aconteça com vocês que me mandaram essas perguntas. Esse artigo, por acaso, que eu escrevi, né, me fez parar as minhas aulas para gravar esse vídeo para vocês. Enfim. Então, a primeira coisa, você vai fazer isso. Quando você decidir pelo que você quer, aí você vai conseguir encaixar tudo. Você vai conseguir estudar com 2 horas ou com 6 horas. Você vai estudar com mais conforto, né? Aí você vai começar a fazer outras escolhas. Por exemplo, você vai começar a escolher seus professores. É melhor você perder um tempinho. Antes mesmo que você pergunte para mim, Júnia, né? Assistindo, o YouTube tá aí para você assistir a várias aulas gratuitas e criar uma relação de empatia. Mais do que uma relação de conteúdo, você precisa criar uma relação de empatia.
Porque empatia, gente, é aquela energia espiritual que a gente precisa para gostar daquilo de que a gente não conhece ou daquilo que a gente ainda não gosta, né? Eu posso não comer jiló, mas se alguém fizer um jiló bem feitinho para mim, né? E me der para provar sem eu saber, por exemplo, eu posso acabar gostando. Olha, eu mudei o meu gosto, né? Pouco tempo eu fiz um vídeo falando sobre o meu sogro. Meu sogro está com câncer no pulmão, vai fazer exame agora dia 8, se Deus quiser vai dar tudo certo. E aí eu passei assim, durante os três meses de quimioterapia dele aqui, seguidos e tal, quimio e rádio, passei assim, descendo do meu escritório para poder, ou saindo do estúdio para poder ir cozinhar para ele. Cozinhar é coisa muito simples, entendeu? Ele gosta de coisa simples, gosta de carne moída. Não tinha muito segredo da minha comida para a comida da minha sogra, entendeu? Praticamente não tinha. Porém, só de ele saber que eu fazia isso, que eu largava uma coisa que estava fazendo e ia lá fazer, ele comia com outro sabor. Ele não passou mal nenhum durante o processo de tratamento dele, tá certo? Nenhum mal, nenhum, gente, nem perder sono, nem nada. Só perdeu sono antes, nos primeiros momentos, aquele temor, né? Câncer horroroso, câncer no pulmão, enfim. Mas façam isso primeiro por vocês. Então, o que você vai fazer? Cria uma relação de empatia. Vai lá, digita o nome das disciplinas que você quer no YouTube e assista as aulas dos professores. Depois que você assistir, em vez de você, por exemplo, chegar assim, Júnior, você pode me indicar um nome assim e tal? Me traga os nomes. Júnior, olha, eu assisti a aula de fulano, eu amei, assisti a aula de Beltrano, eu achei muito legal, o que você acha? Aí eu vou encaixar de modo técnico para você. De modo técnico. Porque se eu te der uma indicação antes, que eu acho que é muito boa, para você que de repente já vem fazendo concurso, você pode não gostar dela amanhã, porque você pode não criar uma relação de empatia entre professor e aluno com aquele professor, entendeu? Você pode, por exemplo, adorar os meus artigos, os meus vídeos, mas pode não gostar da minha aula. Isso é muito natural, porque a gente veste roupagens diferentes conforme o ambiente que a gente está, ou conforme o público que a gente tem que atender, né? Então tem essa questão. E aí, quando você tiver os nomes, você traz para mim que eu te ajudo. Eu falo, olha, essa pessoa, você vai achar a aula dela sonolenta, a aula dela é um pouco chata, mas, fala tudo que cai na prova. Sabe o que acontece? Você não dorme na aula dela. Porque você já entra sabendo que a aula é sonolenta, mas que tudo que tá ali cai na prova. Ou, contrário, essa pessoa é muito didática, ela é maravilhosa, ela tem uma aula maravilhosa, você vai entender tudo. Mas o problema é que ela é muito teórica demais e quase nada que ela fala cai na prova. Entendeu? Cai muito pouco. Por que eu sei disso? É porque eu estudo? Não, porque eu lido com muitos alunos, né? Então os alunos falam, relatam muito. A gente trabalha em coordenação, tem essa questão toda envolvida. E às vezes são professores aqui do ponto, outros são de fora, né? Se eu falar a verdade com vocês, o profissional vier me encher o saco, eu falo, cara, melhor sua aula, tipo, tem nada com isso, né? Tô atendendo uma pergunta em particular e de forma bastante isenta, né? Às vezes, professores por quem você não tem admiração pessoal, mas são excelentes profissionais, eu falo para o aluno, eu não vou falar da minha admiração pessoal, lógico que não, isso não interessa, ou da minha antipatia pessoal, é muito raro, mas acontece. Eu não vou falar isso, eu vou falar, cara, é muito bom, muito compromissado, ou é muito assim, ou muito assado, o material é muito detalhado, porque tem aluno que gosta das coisas mais detalhadas, tem todos esses perfis, né? Então, eu falo assim, eu gosto de um material mais detalhado, porque eu gosto de ler, marcar, reler. Eu sempre digo, é o aluno mais ansioso, ele gosta mais disso. As coisas ele precisa de um tempo para ganhar confiança. Então, ele gosta mais daquele. Então, aquele professor X encaixa. Mas esse aqui é um cara que é muito bom, muito prático. O cara só fala o que cai na prova. Mas se eu indicar para esse aluno que é mais ansioso, não funciona muito. Tá? A menos que existem aquelas situações daquele aluno que fala assim, o que você falar, eu tô pegando. Tem essa situação também. Tem aquele aluno que não polemiza nada. O que você falar, eu tô pegando. Tô contigo na responsabilidade, né, e tal. O que você me indicar, eu tô dentro. Tenho esse nome, o que você acha? Aí eu falo, fulano sim, fulano assado, tal. Enfim, para ficar uma coisa bacana, né, e tal para você. Por exemplo, as pessoas me perguntam sobre professores de língua portuguesa. Eu dou aula de português, Macarrão dá aula de português, a Claudinha dá aula de português, a Cláudia Kozlovski aqui do Ponto dá aula de português, o Albert,
a Beatriz, então o Arthur, né? Então a gente tem muitos professores de língua portuguesa. Gente, professores de português, em sua maioria, são muito competentes, muito competentes, muito competentes. Raramente você se decepciona com um professor de português, tá? Eles são muito bons, até por isso estão no concurso público. Sabe por que o professor de português é muito bom em sua maioria? Porque, você veja só, na Zona da Mata Mineira formam 1.100 professores de língua portuguesa por semestre. Por semestre. Veja, o concurso tem sempre os mesmos nomes. Se você for procurar por aí, quem que você vai conhecer? Flávia Rita, Terror, Júnior, Macarrão, Fabiano, o Bezerra, Ai, meu Deus, não gosto desse nome dos outros. Até porque eu trabalhei com ele, o nome agora sumiu. Um maravilhoso. Entendeu? Ai, que horror, que horror, que horror. Entendeu? Maria Augusta. Você tem... Cara, os nomes são sempre os mesmos, tá? Décio Sena. Os nomes são sempre os mesmos. Por que eles estão aí sempre? Porque eles são muito bons. Eles são muito bons, tá? Cláudia Kozlovski, né? Que pra mim foi meu espelho quando eu comecei assim, era ela. Então, quer dizer, você tem professores muito bons. Informática, a maioria muito bom. A maioria muito bom. Né? Você tem o Paulo França, você tem a Patrícia Quintão, você tem o Walter de informática, você tem... Cara, tem o João Antônio. Então, eles são professores excelentes, né? Tem o Marcelo Ribeiro. Então, você tem professores de informática que são muito bons. Então, os professores das disciplinas básicas, prestem atenção, das disciplinas básicas são muito bons. Tá? Aliás, quem está no concurso geralmente é muito bom. É muito raro você ter um cara que não é bom. Mas, então, quer dizer, mas você precisa vir com os nomes, porque aí pelo perfil e pelo seu perfil, você fala assim, Júnior, eu sou uma pessoa prática. Aí eu já sei que você não tem aquela... Eu, Júnior, vou citar meu caso. Eu dou aula do jeito que eu sou. Por exemplo, eu sou uma pessoa prática. Eu não tenho paciência. Eu odeio oração subordinada. Odeio. Eu posso falar de peito aberto, porque eu odeio oração subordinada. Eu não suporto morfologia. Se eu tiver de ensinar ortografia, eu choro, eu falo macarrão, dá aula de ortografia, acentuação, dá aula de acentuação para mim. Porque português eu acho muito ruim. Porque, lógico, era de exatas, fui dar aula de português. Mas eu gosto de fazer prova. Eu adoro fazer prova, adoro resolver prova, adoro mapear a banca. É comigo mesmo. Esse tipo de coisa é comigo mesmo. Discursiva, adoro texto, então é comigo mesmo. E o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu gostaria da minha aula. Por quê? Porque eu gosto de aula que o cara fala, ó, cai desse jeito, cai desse jeito, cai desse jeito. E eu nem pergunto por que cai daquele jeito. Eu pego, é desse jeito que vai. É desse jeito que vai. É o meu ponto de vista. Tem gente que não gosta muito disso, a pessoa gosta de uma coisa mais detalhada. Por que eu sei isso, gente? Eu dei aula no Brasil inteiro. Por exemplo, no Nordeste, você dando aula pro pessoal do Nordeste. Muito interessante, tá? Não é todo mundo, mas eu digo assim, pelos cursinhos pelos quais eu passei. Mas final de semana, hein? Olha só, final de semana pra dar aula. Aí eu chegava no cursinho e falava assim, gente, é o seguinte, português, eu tenho 3 folhinhas, tá? Aqui tá tudo que cai. Tudo que cai do jeito que cai. São 3 folhas. Tá aqui. Vocês podem escolher o tipo de aula que eu vou dar. Essas 3 folhas ou esta apostila. Então eu pegava uma apostila e mostrava. Uma apostila com 100 e tantas folhas, 200 e poucas páginas. Eu posso dar essa apostila, tudo detalhado, ou bater com vocês essas 3 folhas e direto para exercício. O pessoal do Nordeste compra confiança. Então o que eu vi em peso os meninos falando, professora, é desse jeito que cai? É. Essas 3 folhas aí, a senhora garante que é desse jeito que cai? Eu falei, é. Dá pra fazer quantos por cento da prova? 7 para 80%. Tá de ótimo tamanho. 80% por 7 é muita coisa. Para FCC que não é. Tá assim. Aí eles compravam aquelas 3 folhinhas, eu dava minha aula. Podem ver que as notas do Nordeste são altíssimas. Os principais cursinhos preparatórios estão no Nordeste. As notas são altíssimas. Brasília, a mesma coisa. O mesmo perfil, a mesma coisa. Minas Gerais, dando aula pro mineiro. Vamos lá, sou mineira, hein? Tenho 3 folhas de língua portuguesa. Tenho essa apostila de 200 e poucas páginas. Aí o mineiro olha pra você. O mineiro é desconfiado. Quer desse jeito mesmo? É. Tá.
Aí você começa, vou explicar, decora, aceita que dói menos. Aí você fala assim, olha, se tem vírgula é oração adjetiva explicativa, tem vírgula, se tirar a vírgula muda de sentido. Precisa saber qual o sentido que tem? Não, só entender, tirou a vírgula muda de sentido, entendeu? Tirou a vírgula muda de sentido. Aí o mineiro. Aí você olha pra cadeira e fala assim, qual é a sua dúvida? Assim, você pode explicar o sentido? Aí você vai lá e explica, porque o mineiro é desconfiado. Então o mineiro você tem que detalhar um pouco mais, né? Ele é desconfiado. O carioca tem diferentes perfis, né? O carioca até briga um com o outro, assim, você tá em sala, e você... enfim. Gente, mas eu não vou ficar passando o Brasil inteiro, né? Porque não vai dar aqui nesse vídeo. Então, assim, primeiro, eu só citei esses exemplos para você saber o seu perfil. Porque você pode ser mineiro e pode ser prático, você pode ser nordestino e pode ser, né, mas exigir um pouco mais de detalhe na sua vida. Gente, quem passa concurso, qualquer um dos dois. Depende do encaixe, depende do modelo, tá? Com que você vai casar melhor. Então, primeiro faça a sua pesquisa pessoal, tudo. Quantas horas você acha que eu devo gastar para cada disciplina, pererei parará? Primeiro, depende do momento em que você estuda relaxado. Se você consegue passar 5 horas estudando, sem sentir que o tempo passou, né? Você é aquela pessoa que não existe, tá? Que bom, então o seu tempo são 5 horas. Mas você é aquela pessoa que abre o negócio de manhã, toma um café, respira fundo, você faz parte da maioria. Começa a estudar, dá 1 hora e pouquinho você já tá. Você faz parte da maioria. Então, é aquele tempo que você tem para estudar 1 hora e pouca, 2 horas. Então, procure os perfis. Perfis de cursos. Cursos que encurtam o caminho. Cursos que, por exemplo, você precisa de um tempo maior para você dar conta das tarefas, das demandas. Então, tem curso que vai te dar mais tarefas para você treinar muito. Tem cursos que os professores fazem mais para você, tipo, tu vai na confiança deles mesmo, né? Pois no ponto a gente tem 2 produtos diferentes aqui, bem interessantes. Você tem o Turma de Elite, que é um curso, né, que é quase um semi-coach mesmo, não é barato, aí a proposta é essa mesmo. Enche você de prática, de exercício, tem que ter um tempinho para você acompanhar, mas você tem alguém que manda conta de você o tempo inteiro, tá? Ainda mais para você que fica viajando na maionese, te faz bem. Você tem o Maratona, que é um curso que foi pensado o quê? Para aquele aluno que não tem o tempo, não consigo estudar sozinho. Então, o que acontece? Aí o professor, ele se coloca no seu lugar, como se você estivesse fazendo a prova e passa a pensar as melhores saídas para você. Então, você encontra esse professor 2 horas por semana. É o suficiente, porque aí é o professor filtrando e a gente, quando conversa com os professores no Maratona, a gente fala, se coloque no lugar do aluno. Então, o que está surgindo? Estão surgindo produtos personalizados. Né? Isso é muito importante, você em busca de coisa personalizada, tá? Não estou falando só fazer propaganda não, porque o concorrente já está começando a personalizar também seus produtos. Então, busque empatia, busque coisas que estejam adequadas ao seu, vamos dizer assim, ao seu dia a dia, ao seu perfil, às suas expectativas. Tem aluno que precisa de conselho toda semana, tem professor que é bom para isso, tem aluno que não gosta disso, que gosta mais daquela coisa, vamos direto ao serviço. Então, tudo isso muda a sua forma de encarar o concurso público, tá? E por fim, né, assim, nesse primeiro momento, eu sei que não terei esclarecido todas as dúvidas de vocês, mas eu prometo que eu faço outro vídeo, se vocês quiserem. É o seguinte, por exemplo, o que tem este ano? Você quer saber se vai ter concurso ou não este ano? Vamos lá, primeira coisa. Você tem que saber um pouco de rede social. Rede social, gente, é assim, uma coisa assim, sufocante. Se você souber usar, tudo bem. Se você não souber usar, pelo amor de Deus, melhor não, tá? Você tá cansado de ver por entrevista com gente que desligou até o WhatsApp para poder trabalhar. O meu fica quase o dia inteiro desligar, as pessoas reclamam que eles não conseguem falar comigo, mas eu falei, quando eu estiver trabalhando não tem como. Porque ou eu atendo o WhatsApp, né, ou eu trabalho. Enfim, você tem que primeiro também saber, tipo, tirar um pouco aquela coisa assim, a novela dos concursos da sua cabeça. Que essa novela, ela só faz bem ao mercado. E o mercado dos cursinhos explora muito bem essa novela. Os cursinhos, professores, coaches, o que tiver que ser.
A gente vê lá um desesperado, a gente vai, né? Ah, tá lá, não sabe se vai ter concurso, aí começa aquele monte de notícia uma em cima da outra, se vai ter concurso sim ou não. Primeiro, isso é um projeto de terceirização ampla e restrita para ser aprovado. Esse projeto ele é feito pensado em quê, no primeiro momento? Quando você olha fora do concurso, tá? Fora do concurso, você lê o projeto, né? E depois você lê o comentário das pessoas que vão explicar aquele projeto, você nota que eles não falam muito de administração pública. Alguns sites, né, tipo alguns portais que entram nessa história, porque sabem que da leitura, né, gera publicidade, então os caras vão lá e chamam a pessoa para comentar aquele negócio. E aí ficam os especialistas ali falando, cada um fala uma coisa. Você tem que pensar o seguinte, a administração pública protegeu o serviço público na Constituição. Está lá, artigo 37, né, protegido na Constituição. E essa proteção, ela tudo bem, você tem um regime jurídico único e você tem a administração indireta, muitas vezes regida aí pela CLT. Quando a terceirização chega, é claro que o político não faz as coisas pensando no bem da população, né? Quem dera. Né? A maior parte das coisas são pensadas no bem deles mesmos. Ainda mais, não estou fazendo nenhuma apologia política, pelo amor de Deus. As pessoas têm um tal de achar que fulano é esquerdista, fulano é direitista, porque a pessoa simplesmente falou um negócio. Se você tem um governo eleito tem uma plataforma de governo. Ele pode ser péssimo, mas ele protocolou uma plataforma que foi votada por você um dia. Quando você tem um governo que não foi eleito, né, e esse governo começa a fazer muitas reformas que nunca foram feitas, que foram sendo adiadas porque eram reformas impopulares, tal, você tem que pensar, ou essas reformas são muito boas para o país, ou elas são muito ruins. Ou essas reformas pensam em salvar o político da rabeira do foguete. Vamos pensar, então, reforma da Previdência é necessária? Precisa fazer, não tem jeito. Reforma trabalhista precisa fazer? Precisa fazer. Reforma tributária precisa fazer? Precisa fazer. Reforma política precisa fazer? Precisa fazer. O Brasil precisa reformar a casa inteira. Só que quando você fala, por exemplo, de uma reforma trabalhista, você tem 51 PLs de reforma trabalhista. Então não é uma reforma só, são vários tipos e cada um com um perfil. Quando você pega uma reforma irrestrita como essa, a reforma da Previdência irrestrita como essa, você está vendo que o governo não está trabalhando para o país, ele está trabalhando em causa própria. Calma que eu vou chegar lá. Por exemplo, olha só, se você vai colocar uma reforma trabalhista irrestrita, você está uma reforma da Previdência. Tá generalizado como está, com poucos de fora, né? Você viu que os militares brigaram, é claro que eles têm um histórico para isso, né? Enfim, não quero discutir isso aqui, mas do que é ruim, quem pode não participa, do que é ruim, assim que é a pronúncia, quem pode não participa, né? Igual aquele vídeo da Vera Fischer, né? Que ela usou a expressão ruim, tá? Eu vou usar ruim. Do que é ruim eu não participo, tá? Ela usou essa expressão, que é ruim. Então, na verdade, o que acontece? Se você olhar, né, o povo que não quer ter participação nisso caiu fora. E quem está provando isso muito, está querendo muito, é gente que tem dinheiro, tem uma aposentadoria privada, tem aplicações no Tesouro, tem aplicações em outras coisas. Então, a pessoa quer que aquilo ali, né, haja essa reforma para não haver aumento de tributos, como se uma coisa não impossibilitasse outra. Você está falando de uma piada, né? Porque isso vai acontecer. Eu, Júnia, até posso ficar sem aposentar durante muitos anos. Eu dou aula, muitas vezes, da minha localidade, assim, né? Eu tenho muito esforço intelectual, mas eu não posso ser comparada a uma trabalhadora rural. Aquela pobre lá, ela não tem condições de chegar aos 65 anos cortando cana, não. Tá? Esse é o problema da injustiça. E aí o que acontece? Quando você pensa uma coisa, você pensa em administração pública. Ela pode ser atingida? Bom, em tese não pode, porque o que vai acontecer? O pessoal vai judicializar muita coisa. A gente esbarra na Constituição. Se colocar, por exemplo, igual São Paulo tentou fazer isso agora, mas está virando motivo de crítica. Colocaram lá no Tribunal de Contas servidores comissionados, né? Em vez de contratar o pessoal do último concurso. Pessoal, ó, justiça, tá? No TCE de São Paulo, justiça. Por que colocaram gente comissionada lá? Né? Vocês estão vendo o pessoal do TCE indo preso lá no Rio, o pessoal de São Paulo também, né? Os conselheiros também estão numa situação um pouquinho chata, tá bom?
Então, quer dizer, é melhor colocar gente de confiança que servidor, porque servidor entrega, servidor é seguro. Então, gente, é muito difícil mexer com servidor público. Então, esqueça a terceirização por um momento e vai estudar para o seu concurso. Sabe por quê? Eu não estou falando porque é claro que se você falar para mim assim, você vai fazer um concurso para banco, aí eu vou te dissuadir no primeiro momento. Fala, não mexe com isso não. O banco está tendo corte de custo, o banco é empresa, né, de economia mista, então pode não contratar, pode investir mais em tecnologia, né? Vá para as áreas do regime único, tá? Porque é mais fácil para você, enfim. Então pense assim. Depois, o que você tem que é importante? Né? Eu tô nesse negócio, gente, há muitos anos. Quando entra um governo, sai um governo tem uma crise, tem outra crise, a primeira coisa que eles falam é cortar concurso público. No primeiro momento eu arrepiei mesmo e tal lá atrás. Depois eu fui vendo, não tem como. Você pode cortar algumas áreas, né? Igual a área dos TRTs está ruim esse ano, mas também fez um monte de concurso ano passado, né? Mas TREs, tem 9 TREs autorizados na LOA, 9. E por aí vai. Então, tipo assim, escolha o seu concurso, estude para o seu concurso. Mais cedo ou mais tarde vai ter que ter concurso. A FT demora, São Edital, eu sei, demora, mas demora de chorar. Mas precisa chamar auditor fiscal do trabalho. Mais cedo ou mais tarde, o povo aposenta. Vai ficar sem servidor? Receita Federal. Né? Não está autorizado na LOA, mas a Receita tem não é um lobby, ela tem um poder, que é o poder dela chama-se arrecadação. Né? A Receita precisa arrecadar para o governo. E aí, quando o governo precisa de muito dinheiro, precisa de novos servidores, ou precisa aumentar o vencimento dos auditores fiscais, analistas, etc. Né? Para melhorar a arrecadação. Então, quer dizer, ou criar mecanismos, né? Agora o mecanismo que a Receita criou foi ficar vigiando vocês no Facebook. Quem está devendo imposto de renda fica colocando carrão no Facebook, tem que ficar atento agora, né? E tal. Então, quer dizer, você tem essas questões que estão envolvidas aí. Você tem que pensar que as pessoas vão se aposentar e que vai precisar contratar mais gente. O banco, quanto mais atrasa as contratações, mais vagas vão sendo guardadas, né? A PRF, quanto mais demora, mais vagas aí vão surgindo. Porque a situação de segurança pública vai piorando, e daqui a pouco precisa contratar mesmo, e aí lança edital para 1000 vagas. Enfim, você tem que pensar nessas questões. Para finalizar, não tornar tão longo isso aqui, né? Eu queria que você pensasse o seguinte: eu vou fazer TRE, MPU, AFT. Não pode pensar assim. TRE. Você vai fazer TRE? Vou. Então, parta do seguinte princípio. Se você estiver muito apertado financeiramente, tá? Tira o apertado financeiramente. TRE é legal quando você vai fazer pelo menos mais 2. Porque eu falei, tribunal regional, gente, é concurso de médio e longo prazo. Você não pode fazer um tribunal regional tendo a certeza absoluta que você vai passar exatamente naquela uma vaga do cadastro de reserva. Não. Você tem que primeiro aprender a ler o edital. Pegue o edital, vá lá para o final do edital, lá no meio do edital, item 10 ou item 9, né, do edital, tem lá sobre os alunos classificados para a prova de redação, quando tem redação. Né? E aí, se tiver um bom número de classificados, aí vale a pena. Você meter o pau no estudo e ir embora, tá? Aí vale a pena. Mas pense que você vai se classificar. Por quê? Porque a média é como se fosse uma aplicação de médio e longo prazo. Eu lembro uma vez eu estava com um grupo de alunos, um grupo bem grandinho, de uns 200 alunos, só para tribunais regionais, encontro semanal e tudo. Eles faziam outro, reclamavam que o rendimento tinha caído num, tinha caído no outro. E aí eu falava, calma, gente, calma. Porque cai de um concurso para outro, porque é natural cair. Não é porque você ficou mais burro, menos burro. Não para com isso. É natural. Dependendo de onde você vai fazer o concurso, ou para que órgão você vai fazer, os concorrentes ali às vezes são mais afiados, às vezes é uma área que todo mundo quer ir para ela. Por exemplo, de um TRT para um TRE sobe muito, tá? Você tem que estar super bem lá de um TRT para um TRE. Por quê? Porque TRE geralmente quem quer fazer quer o CEL, todo mundo ama o TRE, todo mundo ama de paixão o TRE, né? O TRT tem mais trabalho para fazer um órgão, mas em compensação, né? É o mais famoso. Quem quer ir para o TRF, normalmente as pessoas que já estão concursadas vão para um TRE ou para um TRF.
Então, quer dizer, tem uma série de perfis que depois nós vamos discutir com mais calma aqui nos vídeos que eu deixar para vocês. Mas eu queria, assim, que você conhecesse um pouco mais as coisas, tá? Antes de você sair, né, assinando lá um edital e pagando a sua inscrição. Tá certo? Você não ficar jogando dinheiro fora, tá? Então, você tem essa questão envolvida. Se você vai fazer TRE, preste atenção, faça para mais de um. Veja, não, tem dinheiro só para um. Então, não. Se você tem dinheiro só para um, tem que escolher aqueles concursos em que a maioria dos candidatos não querem fazer. Por exemplo, TJ. TJ de São Paulo vem aí. O candidato veterano não gosta muito do TJ. Por quê? Porque ele já está pensando grande, ele já vem cansado, ele quer coisa grande. Então os TJs costumam, eles são cheios? São, mas eles atraem muitos concurseiros de primeira viagem. Né? E a vantagem às vezes, por exemplo, o TJ Minas já foi muito bom, já nomeou muitas pessoas. Pode ser que dessa vez nomeie bastante pessoas. Mas, normalmente, nos últimos concursos aí, não contratou, fez uma bagunça, enfim. Já o de São Paulo, né? São Paulo, no último, chamou todo mundo. Todo mundo foi embora, praticamente. Então, se está sem dinheiro, São Paulo paga 5 mil. Faz aquele de lá. Júnior, mas é São Paulo, não tô animado. Filho, de repente você não vai para São Paulo, mas só de você saber que você passou naquele concurso é um alívio. Às vezes amanhã, quando você passou nesse concurso, alguém da sua família está com um problema muito sério e aí você acabou de ser chamado para virar servidor. É uma carta na manga que você tem. É uma porta que você não fechou para você. É uma prova que você fez e você treinou. É um telegrama que chegou na sua casa e você mirando um AFT, né, no futuro, que ainda não tem edital, mas chegou aquele telegrama te chamando, te convocando para ser servidor. Aquilo muda tudo. Aquilo muda. Aquela uma horinha que você ia ter para estudar para AFT, você passa a ter. Você passa a estudar com 6 horas com louvor. As pessoas em casa te olham com mais respeito. Olha, ele foi chamado para o TJ São Paulo. Ele foi chamar. Então, quer dizer, aí nós temos TJ de São Paulo, o DENIT vem por aí. Está esperando uma autorização, mas está prevista. Tem que ter carteira no DENIT. Acho que tem que ter carteira de motorista no DENIT. Eu não sei a área administrativa, mas tem muita vaga. Enquanto o tribunal mingua vaga na área administrativa, para analista, tem muito para os técnicos, tá? Os analistas têm que pensar isso. Só vale a pena fazer concurso para analista em tribunal regional quando tem um bom número de correções de redação. Você olha lá para... vai ter. Esse tá bom. Então, morra de estudar. Do contrário, vai para o técnico. Pelo menos o técnico chama muita gente. Mas técnico é tão pouquinho. Mas é um telegrama de convocação que você tem que receber. Um telefonema, um e-mail. Alguém lá dentro olhou por você, te chamou, te viu na fila, chegou a vez dele. Você veja como que isso mexe muito. Tem gente que estava lá. Eu não vou nem contar as histórias, que hoje não vai valer a pena. Enfim. Mas é isso que eu tô falando. Então o tribunal tem que pensar, tem que fazer as continhas, tá? IBAMA vem aí, muitas vagas para o setor administrativo. É claro que você não vai parar a sua vida para passar para o IBAMA, porque ele é único, né? Depois demora a vir. Mas você está indo estudando para um técnico de um TRF? Estou. Saiu o edital do IBAMA? Saiu. Saiu o edital do IBAMA e do TRF logo depois? Saiu. Então meta as caras no do IBAMA, mas assim, com força total para você não perder o edital. Porque muita gente não vai para o IBAMA. O pessoal vai para o TRT, TRF. Por aí vai. A FT demora? Demora. Mas aí tem 19 disciplinas, Júnior. Tribunal não tá ficando longe disso, não. Tá ficando longe, não. Só que tribunal, para você passar, se você não sabe, tribunal regional, tem que tirar, 95 para cima. Para passar naquelas primeiras de cara, né? Você tirou 90, 80 e pouco. Então vai ser no médio e longo prazo, tá? Então eu tava até falando que os alunos que eu fiquei muitos anos com eles aí, 8 anos, né? Nossa, então ninguém forma, não. Ia passando um, passando outro. Mas depois eu descobri que não tem mais ninguém daquela turma. Sabe por quê, gente? Outro dia eu fui colocar uma matéria no meu Facebook, porque eu tinha encontrado 5 alunos meus num órgão público. Eu cheguei tão feliz em casa, fui lá escrever sobre aquilo, parabenizando as pessoas que tinham passado. Falando, não vou escrever para quem está concursando, vou escrever para quem já é concursado.
Ah, não foi por causa disso não. Foi porque eu fui fazer um convite, um por um, pro pessoal curtir uma página. E quando eu fui fazer um convite, eu tava olhando assim, aprovado, Receita Federal, Receita Federal, Receita Federal, Tribunal Regional não sei o que, TRE não sei o que, STN, DENIT, falei DENIT que tinha muitos alunos também. E muita gente ali aprovada, aprovada, aprovada. Aí quando eu olhei, a minha rede de amigos tem pouquíssimos amigos. Olha que coisa curiosa, tem 4.000 e poucos amigos. 4.000 e pouco professor de concurso é pouco. Também não sou muito de ficar na rede, então não tinha isso. Aí o que acontece? E também não paguei para ter muitos amigos, não tive interesse. Aí o que acontece? Quando eu olhei, tinha muita gente concursada. Então eu falei assim, gente, tá explicado porque coloca algumas coisas assim, tem pouca curtida, porque quase não tem gente concursando novo aqui. Só tem gente velha. Aí eu tive curiosidade de passar o final de semana inteiro clicando os nomes assim, olhando. Vi filho, família, casa, viagem. Coisas muito legais. Eu fiquei assim tão emocionada que eu escrevi um artigo para eles, né? E eles foram lá e curtiram. Então, gente, daquele pessoal eu comecei a imaginar o pessoal dos tribunais, era de médio e longo prazo. Aquele pessoal que achava que não ia ser chamado nunca mais, que fez, não passou nesse, não passou naquele. 2, 3 anos, 4 anos, gente, 8 anos depois, porque não por causa do primeiro concurso que fez, mas dos concursos que veio fazer nesse meio tempo, a pessoa recebeu uma convocação ou recebeu 3 convocações, né? E começou a escolher. Quase todos, eu acho que quase todos foram embora para o serviço público. Quase todos, quase todos, quase todos. Enfim, esse é o meu primeiro vídeo de resposta com um negócio tamanho de um boi, né? 40 minutos falando para vocês. Aí eu não deveria ter feito isso, mas espero aí ter ajudado bastante algumas dúvidas que já me chegaram. Depois eu respondo as outras, eu prometo ser um pouco mais concentrada, tá bom? Beijo grande para vocês. E podem seguir lendo os artigos, tem muitas aulas minhas no canal do Ponto. Se vocês quiserem, o pessoal tá perguntando sobre maratona, muito, muito, muito. Entra no Ponto, digita no Google, Pontos Concurso Maratona, vai cair direto lá. Faz isso para ajudar, porque o site do Ponto eu choro e rio. Então acontece, aí tu clica lá, você vai ver os vídeos, vai entender um pouquinho do maratona. Mas depois eu falo, né, para não misturar o cré com lé, tá bom? Beijo grande para você.